Eric's Groomer Race é realizado em parceria com Essência Pet, PTBU, For Pets, Omega Pet, JW Laços e Gravatas, Ruby Lavanderia Pet, Ingraf Digital e Sanhattan Pet Lifestyle. Vamos iniciar a primeira prova do dia, Tosa e História. Hoje vamos colocar os conhecimentos de todos vocês à prova em um quiz especial. É hora de descobrir quem realmente entende da história do banho e tosa e evolução da nossa profissão, que é essencial para cuidar dos nossos pets. No telão, temos perguntas de múltipla escolha. Cada acerto vale 1 ponto e quem somar mais pontos vai garantir uma grande vantagem. Isso mesmo! O vencedor leva para casa um kit PTBU incrível e ganha 10 minutos extras na próxima prova. Além disso, ganha imunidade. Quem quer imunidade? Essa é a oportunidade perfeita para começar com tudo. Porque nós esperávamos que fosse algo assim, padrão de raça. Nossa, estudei sobre padrão, sobre um monte de coisa assim, e não era nada do que a gente imaginava. Ai, gente, eu preciso de uma água, tô nervoso. Fue inesperada la pregunta, no pensé que iba a ser ese tipo de pregunta. Pensé que iba a ser más sobre pelo, sobre cuidados de perros. No pensé que en sí era la historia de un groomer, historias de peluquerías, historias de gatos. No me lo esperaba. Pero fue bueno y saqué aprendizaje de esas preguntas. Quem foi o ganhador da prova do quiz? É William. Olha, o quiz, algumas perguntas eu sabia, outras eram bem óbvias e outras foi no chute, que eu acertei, foi imitando ali a plaquinha do colega. Então, acho que tudo deu certo e consegui acertar, acho que 8 ou 9 perguntas. O desafio de hoje no Big Challenge é Mãos de Ouro. Os nossos groomers vão precisar mostrar seu profundo conhecimento técnico em tosas clássicas. Essa prova é essencial para avaliar como cada groomer respeita e realça as características únicas dessas raças, especialmente o Spitz. É hora de aplicar as técnicas que combinam com a tradição e inovação, mantendo os padrões de excelência pet que celebram a beleza e elegância da raça. Groomers, só lembrando que o tempo de prova de hoje é 1 hora e 30 minutos. Apesar de que quem ganhou o quiz terá 10 minutos de vantagem, ok? Atenção! O ganhador do quiz escolhe um produto da For Pets para cada um dos competidores e ele retira se houver um equipamento semelhante na sua bancada. Todos receberão um pente e um item da For Pets, que deve ser utilizado durante a prova. Vocês receberão um envelope preto com descrição do que devem fazer em seu trabalho. E quando a gente recebeu o envelope, eu só fiquei pensando, um Spitz ou uma tosa asiática, por favor, um Spitz ou uma tosa asiática. Aí quando eu abri o envelope, uma tosa asiática de um Shih Tzu, eu falei, ai, perfeito, perfeito. Então eu tava já um pouco mais confortável. Quando eu abri o envelope e vi que era uma prova prática com somente tesoura, sem adaptador, aí eu tive, você vai ser mais cobrado, pensei comigo.
também a parte da surpresa, que nós imaginávamos também que era um padrão, acho que para todos iguais, né? Se fosse só Spitz, acho que para todo mundo, Shih Tzu para todo mundo, ou um nível de dificuldade igual para todo mundo. Quando eu vi ele entrando, acho que todo mundo viu minha cara de surpresa. Eu quero falar algo. Todos sabem que no Eric's Groomer Race tudo pode acontecer. Nesse desafio, um participante, prestem atenção, um participante será tosado sem a chance de disputar o Mini Challenge. Quem vencer o Eric's Groomer Race terceira temporada leva para casa um ano de PTBU e o prêmio de R$20 mil. Mostra tua toça e fama, mostra teu estilo e ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Mostra tua toça e fama, mostra teu estilo e ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Ai não, você não, o Groomer Race sou eu. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou o melhor. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou o melhor. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou o melhor. Sou o melhor. Will, está pronto? O tempo de você começa agora. Então, ter ganhado a imunidade nesse dia foi maravilhoso, porque veio na minha mão um Spitz desse tamanho, mega peludo, e era padrão da raça. Eu sei fazer padrão da raça? Não sei. Eu já estudei, já fiz workshop, mas no meu pet shop não vai padrão da raça para mim fazer. Então, a imunidade veio assim, numa hora maravilhosa. Groomers, o tempo de vocês começa agora! O clássico da tosa para mim também foi uma surpresa, porque nós esperávamos que fosse algo assim, padrão de raça. E o meu cãozinho, ele era um dos, assim, mais dentro do padrão que tinha ali entre todos que estavam. Todos eram lindos, mas ele era muito gracioso, o Zé Gotinha. A prova de agora é sobre a particularidade da tosa padrão de cada raça. Você sabia que cada raça apresenta particularidades em relação ao pelo, em relação ao comportamento, em relação à predisposição de algumas doenças? Conhecer essas informações faz com que você esteja melhor capacitado a cuidar destes animais e melhorar muito sua qualidade de vida. Quais são essas raças, doutora Patrícia? A gente vai começar falando do Spitz alemão, que é conhecido como o pequenino valentão. Os cuidados em relação à sua pelagem são muito especiais, porque ele apresenta pelo e subpelo.
E esse subpelo, uma vez que é muito denso e muito fino, pode embaraçar com facilidade, promover a formação de nós e, com isso, reter umidade embaixo e predispor às doenças de pele. Por isso, manter o seu Spitz com a tosa em dia, com um banho feito por um profissional especializado, vai fazer toda a diferença para a integridade da sua pele e do seu pelo. Na sua casa, habitue o Spitz à escovação, preferencialmente diária. E não é só a escovação do pelo não, né? Não, a escovação dos dentes é super importante porque é uma raça que tem predisposição ao acúmulo do famoso cártaro, que a gente chama tecnicamente de cálculo dentário. Além disso, já que estamos falando de cavidade oral, também tem predisposição à persistência dos dentes de leite. Além disso, o Spitz pode ter problemas ortopédicos. Também é uma raça predisposta ao colapso de traqueia, que é o caninho que leva o ar do nariz até os pulmões e que ele pode ser mais fraquinho, mais fragilizado e com isso causar tosse. Agora vamos falar do Shih Tzu. O Shih Tzu é um companheiro afetuoso, uma raça que veio lá do Tibete. E essa raça, além de ser muito carinhosa, é extremamente inteligente. Possui muito pelo, um pelo que pode ser deixado de maneira longa, e essa quantidade de pelo também exige cuidados especiais em relação ao banho, que a secagem deve ser eficiente. E uma particularidade diz respeito a ser uma raça com uma alta predisposição a doenças alérgicas. Então é frequente que existam probleminhas nessa pele que afetam os pelos e vice-versa. O Shih Tzu tem uma característica anatômica que é de ter o focinho muito curto, chamado raça braquicefálica. Esse braquicefalismo traz algumas doenças, como o colapso de traqueia, o palato mole pode ser mais alongado e isso pode causar desconfortos respiratórios. O principal sinal e o mais comum, via de regra, é a tosse. E a tosse como um grasnar de ganso. E geralmente se acentua cada vez que esse animalzinho fica bastante agitado. Além disso, como ele tem mau posicionamentos dentários, essa alteração na oclusão entre mandíbula e maxila, há uma alta predisposição ao acúmulo de placa bacteriana e de cálculo dentário, que é o famoso tártaro. Então, atenção especial à saúde oral do seu Shih Tzu. E a próxima raça, Rebeca? Vamos falar do Bichon Frisé? O Bichon é chamado o gentil brincalhão. Ele é muito adequado para brincar com crianças e também com outros animais. Uma característica importante do Bichon é que eles são muito inteligentes e por isso aprendem muito rápido quando são treinados. E também possui predisposição a algumas doenças, como, por exemplo, o colapso de traqueia, também possui predisposição à luxação de patela e a formação de cálculos urinários. Todos esses animais pequeninos, que a gente considera até mais ou menos 10 quilos, eles possuem predisposições à degeneração de válvula do coração. Também tem que ficar atento aos check-ups periódicos cardiológicos desses animais pequeninos. Nós vamos destacar uma última informação. Essa informação é relativa ao tamanho dos olhos. Se vocês perceberem, todas essas raças têm olhos grandes. E como tem muitos pelos ao redor dos olhos, existe sim uma preocupação com lesões na córnea, que é a parte mais externa do olho. Essas raças braquicefálicas, como o Shih Tzu, por exemplo, têm os olhos bem grandes, porque eles têm a conformação do crânio alterada. E esses olhos maiores e mais projetados predispõem eles às úlceras de córnea. Inclusive, eles apresentam menor sensibilidade dessa superfície dos olhos. Mas não são só essas raças de olhos maiores que sofrem com problemas oculares. Todas essas raças de grande quantidade de pelo e subpelo podem apresentar lesões oculares justamente pela presença e lesão constante do pelo na superfície dos olhos. Portanto, manter a tosa sempre em dia, evitando os pelos nos olhos. E o resto, né, Rebeca?
da tosa higiênica, aparados os pelos da região genital, da região anal, das almofadinhas, faz com que tenhamos a higiene do dia a dia preservada por mais tempo. E dessa forma a gente consegue evitar diversas infecções oportunistas. Tosa clásica en realidad voy como a lo que me vaya a tocar, ya sea el trabajo que hago día a día, ya sea si es con formación o comercial. Pero lo que me va a sorprender y lo que dije de un principio es que es la sorpresa que me va a tocar, qué es el cachorro que me va a tocar. Yo sé qué perro me va a tocar cuando viene a mi salón, ¿ya? Pero yo no sé lo que me va a tocar cuando es la suerte o me van a entregar un sobre y dice tal perro, que en el momento tengo que saber cómo voy a desarrollar esa prueba. Y eso es lo más difícil, porque todo puede pasar y la mente puede jugar en contra. Quizás puedo ser una experta, pero ahí puedo fallar. Eu estava com bastante medo dessa prova, porque eu sabia que ia ser alguma coisa sobre padrão de raça, mas não sabia exatamente o que era, e aí tem algumas raças que são mais comuns para mim, outras que não. Então eu sabia que, na verdade, eu não sabia o que poderia acontecer, e isso estava me deixando bem nervoso. Quando eu vi que o Aiko era um Shih Tzu, eu fiquei bem tranquilo, porque além dele ser um Shih Tzu, o que foi solicitado para fazer nele era uma carinha redonda, uma tosa bebê com uma carinha redonda, uma Teddy Bear Face, que é algo que eu faço muito no meu dia a dia. Então eu dei uma respirada de alívio assim na hora e falei, tá tranquilo. E aí quando eu comecei a pentear e preparar o pelo dele para a prova, antes do tempo começar eu vi que o olhinho dele estava irritado. Os dois olhinhos dele estavam meio fechadinhos e aí eu chamei o veterinário para ver o que a gente ia fazer, se eu iria fazer a tosa mesmo, mas se poderia fazer algo diferente no rostinho, que não mexesse nessa região dos olhos. E aí o melhor mesmo foi trocar de modelo para que não tivesse risco nenhum de acontecer alguma coisa com ele, de piorar a situação do olhinho dele. E aí trocou para Zoe, que foi uma Spitz, que não era assim a minha primeira opção, não era assim a raça que eu mais gostaria de trabalhar, apesar de fazer bastante Spitz no meu dia a dia também, mas eu preferia o Shih Tzu, que é realmente algo que eu faço muito, eu posso dizer que é um dos meus fortes no meu dia a dia, na minha rotina. Bueno, la tosa clásica corresponde a tipos de corte que uno hace en el día a día en el baño de tosa comercial. Ya no es seguir un patrón de raza ni nada, es solamente como lo dice, es uno lo que hace al día a día. La prueba para mí fue complicada, ya que el perro no tenía un buen comportamiento. Era un perro que mordía, que estaba inquieto. Ai, os filhotes, como nós amamos esses serzinhos tão especiais, brincalhões e cativantes. Apesar dos cães sempre parecerem eternas crianças, as idades deles fazem com que eles envelheçam muito mais rápido. E apesar de parecerem crianças eternas, não é bem assim que funciona. Eles são bebês até 2 meses de vida e dos 2 meses até os 6 meses são considerados crianças, é o período infantil. E já a partir
do 6º, 7º mês até 12 ou 16 meses, dependendo do porte, ou seja, animais de porte grande e gigante até os 16 meses, animais de porte pequeno e médio até os 12 meses, são adolescentes. E a partir dos 12 meses do primeiro ano de vida, já são considerados jovens adultos. Então, por mais que pareça que ele só tenha 1 aninho de vida, ele já é um adulto. Porque esse período inicial de vida é muito importante que ele socialize com a sua família de origem, com a sua mãe, com os seus irmãos, porque vai ser um momento muito valioso onde ele vai aprender sobre hierarquia, sobre respeito, sobre limites e também sobre higiene. É a mamãe que diz que não pode urinar no lugar onde se dorme, é a mamãe que diz que dói quando morde e bota esse filhote no lugar dele se ele se excede na choradeira. Então tem coisas que só a mamãe canina é capaz de ensinar para Rebeca. E pensando nisso, qual é a idade ideal de tirar esse filhote da mamãe na ninhada e mandar para casa nova? Pelo menos com 2 meses de vida. O ideal é que se aguarde esse período, às vezes até um pouquinho mais, 3 meses, porque aí sim todo o aprendizado está completo. E os cuidados com o filhote quando ele chega à nossa casa? Então, os cuidados dizem respeito à alimentação de qualidade, tem que ser uma alimentação para filhotes, se possível específica para aquela raça. Exato. As necessidades energéticas de proteína variam conforme a idade e as raças. Então, uma alimentação de filhotes deve ser mantida pelo menos até 1 ano de vida. E lembre-se que quando for fazer a transição para uma dieta de adultos, essa transição deve ser gradual. Vacinas e vermífugos são fundamentais e o médico veterinário da sua confiança vai indicar qual é o melhor protocolo para o seu bebê. Mas aqui cabe um alerta, né, Rebeca? Existe a necessidade de se fazer a vacina antirrábica imprescindível e existe a necessidade de se finalizar o protocolo de filhotes em uma idade específica. Não pode finalizar antes, porque existem alguns anticorpos da mamãe que ainda circulam no corpo do filhote e que podem inviabilizar a resposta à vacina. E esse momento são as 16 semanas, ou seja, 4 meses. Então, sabe aquela vacina polivalente? A última dose de filhotes é às 16 semanas. E essa informação é fundamental para que o seu animalzinho não se contamine com doenças que podem ser, inclusive, fatais. E o vermífugo? Por que tantas doses de vermífugo enquanto são filhotes? É muito comum os vermes virem através da amamentação e venha lá da mamãe mesmo. Só que o verme faz várias passagens no corpo do filhote. Não só no intestino, ele pode migrar para músculo e até para pulmões. E enquanto essa larva está migrando, nem sempre o vermífugo consegue tirar ela do corpo. Então, cada vez que essa larva migrar e cair no intestino, a medicação fará efeito. Então, o que nós queremos com tantas doses de repetição? Pegar todas as fases e eliminar definitivamente os vermes do corpo do filhote. Além disso, doutora Patrícia, o comportamento também precisa ser olhado com muito cuidado. Você precisa habituar o seu filhote desde novinho, no seu novo lar, à manipulação da cavidade oral, sempre fornecendo a ele um reforço positivo após ele permitir essa manipulação, porque isso vai garantir que você possa acostumá-lo a receber a escovação diária, que é fundamental para a manutenção da saúde oral, como também, se necessário for, ao longo da sua vida, medicá-lo. Eu fiquei até tranquila, porque eu achei que foi bem fácil para mim.
né? A questão era um cachorro pequeno demais, não era tanto trabalho para fazer, né? Era uma tosa asiática bem básica. O cachorro era um doce, um amor. Eu preferia ter pego tipo o bichon, pra eu trabalhar na tesoura, porque dá mais assim, né? Tinha gente que fala assim, Lúcia, mas você sabe fazer asiática? Eu falei, como é que eu sei fazer asiática? É porque eu não posto tudo que eu sei, né? Tem umas coisas que a gente tem que esconder. Tem que ser surpresa. Essa prova, né, que foi a tosa clássica, né, os clássicos ali do banho tosa, com certeza era a prova que eu teria mais facilidade para poder fazer. O que me preocupava um pouco era o tipo de cão que ia vir na minha mão, né? Eu acabei que eu dei muita sorte, veio um único cão diferente entre todos, né, que era um bichon frisé. E eu já tinha feito a tosa algumas vezes, porém ele não tinha uma textura ideal de pelo, né, pra gente estar fazendo ali a tosa, dar um acabamento muito refinado, até por causa do tempo, né? Eu tenho um pouco mais de estudo na parte de padrão de raças, assim, né? Não tenho tanta especialização, mas recentemente eu fiz uma certificação que a gente estudou, né, padrão de raça. Então, assim, eu vim mais confiante, digamos assim, né? Então, eu tinha que fazer uma tosa bebê clássica com um rostinho Chanel. Sinceramente, quando eu cheguei a modelo, eu fiquei tranquilo. Era uma pelagem difícil de trabalhar, porque ela era uma cachorrinha com pelo longo, só que com 3 texturas diferentes, então exigia um pouco mais de técnica ali. Só que assim, eu gosto muito disso, é o que eu faço no dia a dia. Eu sou instrutor de banho tosa também, então é a tosa que muitos alunos me procuram para fazer. O maior desafio da minha vida, o cachorro tinha 2 pelos, fino, eu com 0 técnicas também, né, de trimming e spitz. Fiz a tosa ali, só que na minha cabeça eu tava achando que tava muito bonita. Foi o pior tombo da minha vida, cara. E atenção, pessoal, os filhotes precisam gastar energia. Eles são crianças e por isso adoram brincar. É muito importante que você esteja ciente da necessidade e dedicar a eles boa parte do seu dia com brincadeiras. E quando for escolher um brinquedo, esse brinquedo não pode soltar nenhuma parte que possa ser engolida, porque nós chamamos isso de corpos estranhos. E nem sempre é fácil desses corpos estranhos saírem. Essa socialização com as brincadeiras é fundamental e vai permitir também que esse animal permita manipulação, permita a aproximação. Nesse sentido, frequentar o banho tosa é super importante, desde criança, porque assim ele vai saber que ele vai, em muitos momentos da sua vida, passar por esses momentos de banho, de tosa e de paciência. De manipulação. E esse profissional, que deve ser um profissional de sua confiança, vai te ajudar muito na detecção de pequenos problemas de saúde, como as infecções de ouvido, nódulozinhos na pele, locais de alergia, entre outros. E além do groomer, que é o seu parceiro nessa jornada de mãe e pai de pet, também confie ele a um médico veterinário, que vai dar toda a atenção e a instrução para você cuidar da melhor forma do seu amor de 4 patas. Padrão, ele não é uma tosa comercial, não é um cachorro polido. Ele é mais rústico, acaba sendo detalhes que tu tem que
mostrar evidências do cão, da estrutura do cão, mas a pelagem em si, o corte, ela é mais rústico. E acaba que 2 horas, tu ficar 2 horas com o Spitz na mesa, tu vai acabar fazendo o que não é para fazer, que é polir o cachorro. Então, por isso que eu terminei antes, meia hora antes, acho que foi, deu, né? Porque eu chamei o Paulo e disse pro Paulo que se eu continuasse fazendo ele, ia acabar que eu ia polir ele. E eu sabia que eu não podia polir. E também, ao mesmo tempo, há um grau de dificuldade que o cão me deu, o meu nervosismo, de tudo. Se eu pudesse fazer um comercial nele, posso fazer um pedido? Ou não? Não sei se pode ir, mas se pelo menos o Eric vê isso. O Eric é teu cliente, ele... Fala pra dona, conversa pra fazer uma comercial que vai ficar... Eu acho que ele vai ficar lindo. Redondinho, porque ele tem o gostinho de mais o Spitz, o Luluzinho. Ele vai ficar muito bonito. Ele é um cachorro super carinhoso, super dócil, um cachorro bom de mesa. Ele deu super conta de ficar até o finalzinho tranquilinho. E foi mil amores. Amor à primeira vista, eu e ele. E quando eu vi o rostinho dele fofo, que é o que eu mais gosto de fazer, um cachorro fofo, mostrar, ter o resultado de apresentar um cachorro fofo aos clientes. Quando eu vi o rostinho dele, aí pensei comigo que eu posso me dar bem nessa prova. Groomers, soltem as tesouras. O tempo está esgotado. Soltem as tesouras. Mostra tua toça e fama, mostra teu estilo e ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Mostra tua toça e fama, mostra teu estilo e ganhe. Todos olhem pra mim, que todos torçam por mim. Ai não, você não, o Groomer Race sou eu. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou o melhor. Groomer Race, vai, Groomer Race, sou o melhor. En la prueba de ahora fue una mayor dificultad. Pero es algo que trabajo el día a día, ya que el perro, el cachorro que me tocó era senior. Tengo que yo, en base a mis técnicas, realizarla y eso es lo que traté de hacer. Realizar algo que tuvo dificultad para hacerlo mejor y terminarlo de la mejor forma posible. A pesar de todo, el resultado fue óptimo, que es lo que se busca en una peluquería comercial, en una toza comercial. Entonces, más que nada eso. Fue difícil, pero encuentro que llegué a lograr alguma parte de la tosa. Olá galera, tudo bom? Estou aqui com a linha da Forpet, galera. A rasqueadeira que eu uso e aprovo. E fora a rasqueadeira nós temos vários itens, várias outras rasqueadeiras para vocês aí. Temos rasqueadeiras aí ó, curva. Temos tesouras da Forpet. Tesouras maravilhosas e temos também máquina de tosa da Forpet, galera. Então olha que coisa mais linda essa máquina da Forpet. Você tá esperando o quê para adquirir produtos da Forpet, melhor linha de acessório para pet? Então, pessoal, tivemos hoje várias técnicas, várias toças que a gente faz no dia a dia, né? E
teve algumas pessoas que a gente gostou muito e outras mais ou menos, né? Sim. Vamos começar, Paulo? Bora, vamos lá. Bom, hoje Irmãos de Ouro, né? Seguindo aí as tosas clássicas do banho tosa, tosas que a gente já vê aí dentro dos salões já por uns anos já, né? Desde que eu me conheço como profissional de banho tosa, são tosas que quando a gente fala aquela tosa você tem que ter na cabeça. Bom, vamos começar pelo Alex então. Nilson, o que você achou da tosa do Alex? O Alex era Chanel clássico. Eu achei que ele colocou a tosa que foi pedido para ele, entendeu? Ele conseguiu, ele pegou um cão que tinha ali 3 tipos de pelagem e conseguiu colocar o que a gente pediu para ele, entendeu? Então eu acho que foi uma tosa que ficou perfeita por ele saber e entender o que foi pedido para ele. Ele domina muito bem na técnica de caimento, né? Ele Sim. conseguiu Isso. fazer um caimento perfeito numa pelagem difícil. Sim, como o Nilson falou ali, a textura da cabeça é uma, das patas é outra, e no corpinho é mais liso. E a gente fazer essa transição e não deixar marcas de tesouro, adaptador, é muito difícil, né? Eu acredito que ele soube trabalhar ali em cima do tipo de pelagem do cachorrinho que ele pegou e entregou aí uma tosa bebê com Chanel clássico. Então vamos no próximo, Maia, com Y. Pelagem lisa para fazer tosa asiática é bem difícil. E ela teve um desafio que tinha que deixar um dedo a mais. Então, no começo ali, eu vi que ela passou o adaptador e ficou um pouco marcado. Eu fiquei esperando até o final como é que ela ia entregar o trabalho. E o resultado final ficou bem bacana, me surpreendeu. O rostinho que ela fez ficou bem bonito. Lembra muito uma tosa asiática, o donuts que ela formou. E ela fez um detalhe também, né, com Babyliss ali no tempo dela que ela sobrou, acho que enriqueceu aí o resultado final da tosa dela, trazendo um clássico asiático pro banho tosa. E sem esquecer que Babyliss é difícil fazer em pelagem de cãozinho, né? Sim, não é fácil, não é qualquer fácil. um. E agora vamos falar um pouquinho do Flávio, Nilson. O que você achou do Flávio? Flávio, eu achei que a tosa dele ficou muito perfeita por ele ter feito uma tosa totalmente na tesoura. Ele não teve máquina, não teve nada. Então, assim, como hoje no dia a dia a gente usa muito adaptador, né? Sim. E ele conseguiu entregar um trabalho perfeito somente usando a tesoura. Que hoje a gente vê muito profissional que ele consegue fazer, mas ele tem que estar com o adaptador e ele conseguiu colocar as linhas e a altura certa do cão somente com a tesoura. Então ele fez um trabalho perfeito somente usando a tesoura. Ah, eu concordo também, né? E o adereço que ele colocou no final? Sim, ajudou muito. Então, perfeito. O que acontece? São poucos detalhes que mudam muito a diferença do nosso dia a dia, entendeu? Então, às vezes a pessoa, você pede para ela fazer assim, uma tosa somente com tesoura. Às vezes a pessoa não entende e vai usar a máquina, às vezes, para fazer um acabamento que não era para usar, né? Igual, vamos dizer assim, às vezes a pessoa pede para fazer uma tosa clássica. Ela vai lá e muda a tosa achando que ela está fazendo certo, mas às vezes ela está fazendo errado. E o que ele fez? Ele fez o que foi pedido certinho, somente tesoura. E agora vamos falar um pouquinho também da Jaque, Paulo. A Jaque. E eu senti ali que ela ficou um pouco nervosa na hora que ela viu o modelo que ela pegou, porque, pra mim, a minha opinião, um dos cães mais difíceis era o dela. Um Spitz muito peludo, com muito pelo, bem lanoso, e foi solicitado fazer trimming, né? O trimming padrão consiste em a gente tirar apenas pouco pelo do cão para dar uma linha, um formato nele, né? E eu acredito que pelo pouco tempo que tinha ali, eu senti que faltou alguns detalhes para a Jaque fazer. Na ponta das orelhas, principalmente, são regiões que a gente precisa tomar uma atenção, porque é a parte de onde o cliente olha o cão quando chega em casa. Ou até mesmo numa exposição, né? O juiz precisa olhar nos olhos, no formato da cabeça do animal. E eu senti que ela deixou pontas atrás da orelha, né? Bem visíveis, assim, que ela tinha um tempinho extra para fazer, né? Embaixo do cão também tinha algumas pontas. Na cauda ela poderia ter tirado um pouco, também ficou muito grande, ela não mexeu na cauda do cãozinho dela. Então acho que faltou um pouquinho para Jaque nesse modelo aqui. E, gente, falando um pouquinho da Ivy, mais conhecida como Ivy. A Ivy, para mim, teve
eu gostei do formato que ela deu no cãozinho, só que eu senti que em alguns lugares ela baixou um pouquinho a mais do que precisava. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, ela pegou um cão que não é um Pomerânia, né? A Ivy estava com um Spitz pequeno, né? E o que eu solicitei, assim, e frisei bastante para eles é um cuidado com tosas que a gente faz na região da base da cauda do Spitz. Né? São regiões que a gente precisa deixar subir pelo, cuidar com a altura, porque dependendo da tosa pode até causar um problema nessa pelagem e essa pelagem não crescer. Né? Então eu achei que o acabamento que ela fez na lateral dele ficou ok, porém o peito e a parte do bumbum achei que ela tirou um pouquinho demais. Exatamente. E o Idaraki, Nilson? O Idaraki, ele podia ter trabalhado um pouquinho mais em cima do cão dele. Ter usado técnicas e conseguido fazer o cão. E ele deixou o cão dominar ele. Ele não soube dominar o cão. Então hoje a gente tem que trabalhar dentro do banho e tosa, sabendo colocar o cão certo em cima da mesa e fazer ele certinho. Porque a gente já teve pessoas que trabalharam em cima desse cão e ficou uma tosa perfeita. Então faltou um pouquinho mais de esforço dele, eu achei. Se ele tivesse se esforçado um pouquinho mais, a gente tinha conseguido fazer um trabalho perfeito em cima desse cão. E nós já vimos esse cãozinho na segunda temporada e ficou muito bem feito. E falando da Stephanie, o que você achou, Nilson? A Stephanie faltou um pouquinho mais, né, para ela fazer ali, né? Então ela podia ter trabalhado um pouquinho mais em cima do cão dela ali, entendeu? Então vamos assim, faltou um pouco mais de acabamento ali, entendeu? Que eu achei que ela podia ter dado, ela tinha um tempinho a mais para trabalhar em cima do cão. Para mim, a Stephanie, a verdade, eu vou discordar um pouco do Nilson. Eu acho que a Stephanie trabalhou bem no cãozinho, poderia ter tido um pouquinho mais de acabamento, mas eu gostei bastante das linhas que ela deu para uma tosa bebê. E um cãozinho que o corpo, para deixar ele com uma tosa bebê é difícil, não era fácil. E a Maia, Paulo? A Maia com I. A Maia com I pegou um Spitz com uma pelagem mais lisa no dorso. O conceito era para trazer uma tosa comercial. Eu acredito que ela poderia ter tirado um pouco mais, principalmente na região do peito. Achei que ficou pesado o peito do cãozinho dela. Poderia subir um pouco mais para dar uma imponência mais bonita, né? Uma harmonia mais bonita na região da frente. Na região das costas, poderia ter tirado um pouco mais de pelo. Tem o fio primário, que é um pelo pesado, difícil de trabalhar, é muito fácil de marcar. Então tem técnicas que a gente pode usar para erguer esse pelo, cortar sem poder marcar. Eu acho que a Maia faltou um pouquinho, ela não conseguiu chegar na tosa comercial que eu, digamos assim, eu gostaria de ter visto. Eu concordo contigo, concordo. Falando um pouquinho da Lúcia, a Lúcia eu achei correta a tosa que ela fez, mas eu preciso mais. Eu senti que foi tímida, principalmente na parte do roxinho, fazer a japonesa. Me faltou mais aquela parte ovalada no rosto, né? Aquilo que eles chamam de donuts aqui. Eu senti que ficou tímido. Ela deveria ter marcado um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Eu também concordo com você. Ela pegou um Yorkshire e eu achei que ela trouxe um pouco mais da cabeça do West no York. Poderia ter marcado o focinho mais asiático, né? O donuts que a gente Pode ser um West asiático? Pode ser também, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça da Lúcia ali, né? Ali, né? E a Fran, Nilson? A Fran, o que você achou? A Fran, ela podia ter trabalhado um pouquinho mais no cachorro dela. Então ela tirou, de alguns lugares ela tirou um pouco mais e em alguns lugares tirou menos. Então ela podia ter dado uma trabalhada um pouquinho mais em cima do cachorrinho, porque ela tava com um cachorro bonito. O Zé Gotinha. O Zé Gotinha, que dava para trabalhar muito bem. Quando eu vi o cachorro chegando, eu falei, nossa, um cachorro perfeito que dá para fazer um serviço muito legal. Então faltou pouca coisa para ela ali, só que teve uns pontos que ela foi ali e tirou também um pouco mais do cachorro que podia ter tirado. Eu concordo com o Nilson. Concordo. O Zé Gotinha é um cãozinho que já participou da temporada passada, né? O que o Nilson viu também, que eu vi, foi da região ali da parte da base da cauda. Outro detalhe, a gente precisa cuidar com a altura que faz ali. E quando a gente tira essa parte da base da cauda, você joga o cão pra frente.
e ela deixou o peito pesado e a parte de baixo um pouco mais peluda. Então dá a impressão que ele está pesado. Por mais que seja um cão um pouquinho agitado, que ele fica no colo, a gente consegue fazer. Com certeza. Então ela poderia ter tirado um pouco mais do peito, subido, né, um pouco mais das linhas inferiores, porque o conceito da tosa dela era tosa comercial. Então eu acho que ficou um pouco misturado, né, a parte do bumbum, a parte de cima um pouco comercial e a frente, a parte de baixo um pouco mais padrão, mais natural. Eu vou falar agora um pouquinho do William. Ainda bem que o William, ele tinha imunidade. Porque se não fosse pela imunidade, olha, eu acho que ele poderia ter feito um pouquinho mais no cachorrinho, sabe? Poderia, sim. Eu gostei do trabalho que ele fez, mas eu esperava um pouquinho mais. Tem cachorrinhos que são difíceis, tem cachorrinhos que são mais fáceis de fazer, depende do temperamento, mas é nosso dia a dia no banho tosa, né? Faz parte. Eu gostaria de saber a opinião de vocês da Duda. A Duda também, eu acho que ela trabalhou com calma, com paciência, ela foi bem paciente com o modelo que ela pegou. Eu acredito que ela, pelo conceito ali de tosa comercial, ela conseguiu entregar, porém faltou um polimento melhor, ainda tem alguma pontinha ou outra, mas ainda assim ela entregou dentro do que foi solicitado, né? A região de trás do cãozinho dela ficou numa altura bacana, não tirou demais, ela usou acessórios no final também que realçou a tosa dela, e eu acho que a Duda foi ok pra mim. E Conrado, o que você pensa, Nilson, do Conrado? Eu vi que ele trabalhou muito bem em cima pela tosa que ele pegou, né? Que ele foi trocar do cãozinho dele, então ele soube trabalhar em cima do cãozinho dele. Ele não tirou nem mais e nem menos, então ele tirou o certo e colocou as linhas certas no cão que ele tinha. Então acho que ficou um serviço bem feito dele, na parte da tosa dele. Eu também, eu sinto que ele trabalhou corretamente, que ele deixou as linhas certas, o cachorrinho não ficou pesado. Eu gostei bastante do trabalho dele. Eu gostei também, eu acho que ele entregou o que foi solicitado ali, fez uma comercial que eu gosto. E o Kaique, Paulo? O Kaique pegou um cãozinho que eu acho que todo mundo queria, né? É um bichon barra poodle, muito bonitinho, muito lindo. Ele não estava tão peludo. Eu acredito que foi uma tosa bonita que o Kaique fez um acabamento bacana, mas eu achei que comparado aos outros concorrentes dele, a dificuldade não era tão grande assim, né? Ele fez um lindo trabalho e comparado aos concorrentes, eu acho que tinha trabalhos mais difíceis que conseguiram ser transformados mais. Ele entregou o que foi solicitado, fez uma tosa bichão clássica e para mim o Kaique foi ok também. Para mim, o Kaique também, ele fez um excelente trabalho, eu gostei bastante do que ele mostrou, ele conseguiu trazer a tosa de um clássico muito antigo que a gente quase não vê hoje em dia, bem difícil, né? Sim. Então, ele trabalhou muito bem no bichão barra poodle, fazendo uma tosa bichão. Sim. Então, acho que é isso, né, Paulo? Agora eu não posso falar que a decisão é só minha, né? Porque o jogo mudou um pouco, né? Vai ficar bem difícil. Vai ficar bem difícil. Bem difícil. Vamos ver o que vai acontecer. Galerinha, pensa numa toalha cheirosa, limpa e branquinha. Essa toalha da Cupim Pet. Quem usa já no seu pet? Quem não usa, aproveite, corra e já entre em contato com eles e peça a sua toalha. Pessoal, o Bipet tem termodesinfecção química. Toalhas embaladas individualmente para melhor atender o seu pet. De perto, não tem comparação. De longe, a melhor toalha pet. Fofinha. Então, pessoal, nós já tomamos uma decisão, né? Nilson, Paulo. Decisão que fica difícil, né? Porque vocês são grandes profissionais, dá para ver que vocês dominam as técnicas que vocês tiveram que fazer. Mas alguns tiveram mais acertos, só que acabou essas pessoas brilhando mais que outros, né? Ao falar o nome, eu quero que deem um passo ao lado da mesa. As seguintes pessoas: Duda,
Conrado, Kaique, Will. Vocês estão salvos e passam para o próximo episódio. Agora, teve os melhores do dia. Eu vou falar aqui 4 nomes que pra gente foi os top das galáxias de hoje. Eles foram Maia com Y, Flávio, Stephanie e Alex. Mas nem todos podem ganhar, né? Mas uma notícia boa para vocês. Vocês passam para o próximo episódio. O ganhador da prova de hoje é... Às vezes a gente passa por momentos assim que você fala, meu Deus, fiquei na pior. Mas hoje você, Flávio, arrasou! Tua tosa ficou muito bem feita, a técnica na tesoura foi maravilhosa, o acabamento lindo, um pelo que era uma pelagem não fácil de fazer porque tinha diferentes tipos de texturas, o rosto ficou simétrico, você deixou ele com carinha de feliz, maravilhoso, você arrasou, arrasou! Então, depois de ter tomado uma limonada sem açúcar, tomar um suquinho com gosto da vitória, pra mim, não teve preço. Eu fiquei bastante feliz com o resultado, mas ainda eu fiquei muito tenso, porque eu vi que tinha muitos cachorros que poderiam estar me superando. E mais uma vez foi aquela sensação de ter feito um bom trabalho e ter mais uma vez me superado. Gente, agora eu vou falar das 4 pessoas, 5 a verdade, 5 pessoas que tiveram uma pontuação um pouco menor. Essas pessoas foram Maia, Coni. Maia, a gente gostou de teu trabalho. Eu achei que você conhece a raça, você conhece as linhas, porém a gente sentiu que ele ficou pesado na frente. Você poderia ter trabalhado ele um pouquinho mais na parte de trás, um pouquinho mais na parte de frente, para ele ficar esteticamente certo e não tão pesado. Principalmente na parte do peito. Falta um pouquinho mais de acabamento, mesmo ele tendo algumas falhas. Jack, seu trabalho também dá para ver que você conhece a raça, porém teve alguns detalhes que acabaram pesando. Cauda, que não estava bem posicionada, alguns detalhes de ponta. Alguns detalhes de ponta nas orelhinhas que você poderia ter feito. Se você tivesse acertado esses detalhes, com certeza a história seria outra. E Darak, eu sei que nem sempre a gente no banho tosa tem o cachorrinho dos sonhos, nem sempre são cachorrinhos bonzinhos, ou nem sempre é do jeito que a gente pensa que ele deve ser. Mas o cachorrinho que você fez na segunda temporada foi feito e muito bem feito.
Eu senti que hoje precisou de acabamento. Acabamento principalmente nas duas ferramentas que você utilizou. Adaptadores e tesoura. Poderia ter polido um pouquinho mais. Ivy. As linhas ficaram certas. É um cãozinho que você conhece como fazer a tosa dele. Só que eu senti que você tirou um pouco a mais em lugares que não era necessário tirar tanto. Se você tivesse deixado alguns milímetros a mais, teria respeitado o comprimento do pelo, principalmente na parte de trás, perto da cauda. Lúcia, sua tosa, eu gostei bastante. Para mim foi uma mistura entre Welsh e japonesa, que eu gostei bastante dessa mistura. Só que eu gostaria de ter visto mais o oval do roxinho. Eu senti que ele ficou tímido e eu te conheço, Lúcia. Eu sei o trabalho que você pode fazer. Então, por favor, mais, um pouco mais. Falando isso, pessoal, de vocês 5, só 4 vão para isso, mini challenge de eliminação. Quem se salva de vocês 5 e passa no seguinte episódio é Lúcia. Lúcia, por favor, você pode mais. Tá bom? Por favor. Eu assustei. Eu falei, agora o negócio tá ficando muito pegado. Tá. E foi assim, emocionante demais. Essa temporada foi pra mim tá sendo mais forte nessa questão de emoção e surpresas. Não tá pra saber o que vai esperar. É muito doido esse negócio, é muito legal. Temos um detalhe importante hoje. Não serão 4 pessoas no mini challenge, serão somente 3. Essa uma pessoa não será salva, será imediatamente eliminada do reality. Por favor, eu quero que os 4 nomes que foram indicados para o mini challenge venham aqui para a passarela. Teremos uma dinâmica, tá? Groomers, todos vocês serão responsáveis por salvar alguém. Porém, a hora que vocês escolherem quem vocês vão salvar, vocês podem estar eliminando um colega. Cada um de vocês irá escolher quem vai salvar e vocês irão começar a formar uma fila atrás deles. A pessoa menos votada está fora do programa. Bom, eu vou seguir pela estratégia. Porque se for por coração, eu vou ter que não vou para lugar nenhum. Tá? A minha escolha, na verdade, foi uma coisa que eu tinha que... Eu tô jogando. Eu não posso pelo coração. Entendeu? Eu não posso. Então ali foi uma até que eu fiz o quê? Falei, eu vou jogar numa pessoa um pouco mais fraca. Tudo bem, eu podia ter jogado no menino, que era mais fraco. Só que eu acho que a Evie teria mais chance de ser salva do que ele. Né? E assim, nos 4, a Jaqueline era mais forte. Então assim, o pessoal jogou muito errado. Porque jogaram com o coração, não pode. Se fosse pelo coração, eu ia salvar a Jaque, com certeza. E eu falei isso pra ela depois. Falei, Jaque, aqui, meu filho, você me desculpa, não é coração. Porque se fosse o contrário, todo mundo ia me botar no fogo, que eu sei.
Aí todo mundo, não ia não. Eu falei, ia sim. E eu tô preparada para isso. Eu vou escolher a Maia com I, porque a gente, né, acabou fazendo a prova de grupo ontem. A gente, acho que dentre todos a gente acabou, né, tendo um pouquinho mais de relacionamento, digamos assim. Eu vou escolher a Fran, porque a gente teve umas conversas mais sozinhas e eu acredito muito no potencial dela, eu gostaria que ela estivesse aqui. Quando eu escolhi a Jaque, foi mais por coração mesmo. Até a Lúcia estava brincando comigo, falou assim, é engraçado que no dia anterior você agiu por estratégia e agora você está agindo por coração. Mas eu comentei com ela que se eu tivesse que escolher alguém para salvar, eu também teria votado nela por admiração e carinho. Eu vou salvar a Jaque por questões de afinidade, né, de proximidade. E eu acredito que ela tem muito a entregar pro reality ainda. Eu vou salvar a Maia, que a gente acabou se aproximando, onde a gente fez a prova em grupo junto também. E eu acho que a gente não viu o potencial que ela tem ainda no programa. Eu vou salvar a Jaque. Nós dois estamos juntos nesse desafio desde antes do programa, na verdade. A gente se inscreveu junto. Quando a gente recebeu a ligação, nós contamos um pro outro, compartilhamos, né, um com o outro. E eu gostaria muito de continuar tendo ela aqui e de ver mais do potencial que ela tem a mostrar aqui no programa. Eu não quero salvar ninguém. Tchau. Gente, eu não sei. Eu acho que eu vou na estratégia. Tá bom? Só isso. Aí. Eu vou... Eu vou salvar a Jaque. Nossa, essa parte foi a parte mais tensa, assim, porque é muito difícil. Você tá lidando com o sonho de todo mundo ali, sabe? E a gente já sabia desde o início que ia chegar um momento que a gente ia ter que ser um pouco mais estratégico, porque eu sou muito coração, né? Então as pessoas que são mais chegadas, mais próximas a mim, é meu, isso é comum de eu querer defender, de eu querer proteger e querer ajudar. Mas chega um momento que não tem como, a gente está falando de 20 mil reais, gente. Chega um momento que a gente tem que também começar a lutar por isso, né? E a Jaque é uma pessoa que eu gosto bastante, é uma pessoa extremamente divertida. Nossa, a gente ri demais junto, a gente brinca, se diverte. Então, mas ali também tinha outras pessoas demais queridas. Eu fiquei muito em cima do muro, muito mesmo. Mas no caso da Jaque, além de tudo isso, né, dessa amizade que eu tenho por ela, foi bastante estratégico também, porque eu sei que ela é extremamente estratégica. E eu sei que se eu colocasse ela, se eu não apoiasse ela ali, quando chegasse na minha vez, ela também não ia me apoiar. E a gente precisa de pessoas que ajudem a gente até uma certa parte assim do reality, né? Então, ali já comecei a ser estratégica um pouco, porque todos ali eu queria poder defender. Bom, eu vou salvar a Mai. A Jaque já tá com 4, salvando ela. A Ivy já tá com 2, então eu vou na Mai. Eu sei que agora nesse momento não vai fazer tanta diferença, mas hoje eu vou pelo coração e vou salvar minha amiga Maia. Então temos um resultado. Maia, Jaque e Ivy, vocês têm a chance ainda de ir no mini challenge de eliminação e se salvar. Porém, Idaraki, sinto muito, você é o eliminado da prova. Obrigado, Idaraki. Bueno, en ese momento fue difícil,
fue difícil afrontar, me sentí muy triste, pero entiendo también que es un juego de estrategia. También al ser extranjero es mucho más difícil que voten por ti, porque de por sí siempre votan por sus compañeros de país. Entonces, más que nada, eso fue difícil, pero me sentí contento de poder estar acá, de poder mostrar mis trabajos y eso, totalmente comprensible lo que aconteció. Está muy bonito, muy bonito. Lo voy a llegar a colgar a mi pieza. No me lo esperaba. Cuando vi la caja pensé que eran brillos. No, pero está muy bonito. Me gustó demasiado. Muchas gracias, PTBU. Pessoal, e como a gente sabe, jogo, né? E em jogos nós temos eliminados. A decisão foi de vocês. E Darak, sinto muito, meu querido, mas eu tenho certeza que essa experiência você vai levar para a vida. Você é um torcedor maravilhoso, super profissional, que veio de longe para poder estar aqui na competição. Parabéns por isso. Bueno, decir gracias a la organización, a Eric, que bueno, por él conocí el reality. Yo encuentro que ya soy ganador al poder estar acá. Es una experiencia que nunca se me va a olvidar y es algo que me va a servir mucho a mí también para poder aprender y seguir creciendo como groomer, porque es lo que amo hacer. Y más amo las competencias, entonces para mí es un premio ya el poder estar acá. Muchas gracias a todos y felicidades. Entonces esto es como es mi alma. Eso es lo que yo entregué, mi alma e mi arte. Solo isso. Apesar de ser muito pouco tempo, a gente viveu muito aqui e eu ganhei muitas amizades, assim, que é maior que o prêmio, as amizades que eu tô fazendo aqui. Eu só não falei nada porque eu não queria mais chorar. Eu tava com a garganta ali, e se eu falasse mais depois eu ia chorar muito e eu não ia conseguir falar. Sonhos no Brasil cheguei. Em Curitiba the sky is grey. Sentado à mesa tomo meu café, pensando em tudo aquilo que passei. Bem dentro de mim há uma chama que me impulsiona a vencer. Acredita em mim, olhe pra mim. Eu tenho uma força dentro de mim. Já estou preparado com tudo que a vida me ensinou. Conquistar o mundo bom. Eu já levei muitas pedradas, momentos difíceis tive que enfrentar.
que el sonido entre en ti. No hay tiempo